Eu sou Miguel João Jorge Filho, filho de Miguel e Maria Isabel, Bebé. Eu sou mezzo-italiano e mezzo-libanês. 22 de março de 1945, em Ponte Nova, Minas Gerais. Charlotte Sedig, filha de pai alemão e mãe paraguaia e argentina. Pai de Daniela, Michele e Tiago. Eu morava à beira de um rio. A minha casa ficava bem à beira de um rio. O rio sempre foi uma presença muito constante na minha infância. Até porque meu avô e eu, desde pequeno, me levavam a pescar. Então eu tenho essa relação com o rio, com pesca muito grande. E também com os morros que ficavam do outro lado da rua, que era uma rua de terra, os morros em que a gente brincava, na terra, etc. A gente jogava muito bola de meia, né? Quando eu fui para o grupo, eu tinha que passar em frente do armazém, aí subia uma avenida e a revistaria estava ali. Eu entrava lá, a gente era conhecido, porque todo mundo se conhecia na cidade, que era uma cidade relativamente pequena. E aí depois eu continuava para ir para o grupo. Tinha dois grupos na cidade, o grupo de cima, que era onde eu estudava, e o grupo de baixo. De modo geral, eu ia bem, eu ia muito bem em português, eu sempre gostei, lia muito, sempre li muito. Eu tenho a biblioteca livros que eu comprei quando eu tinha 11 anos, 12 anos, tenho até hoje. E aí, em 1957, meu pai foi transferido para abrir uma agência do banco em Campinas, esse Banco Crédito Real, de Minas Gerais. Aí nós viemos para Campinas, eu tinha 12 anos, já estava no segundo ano do ginásio. Eu vim para cá em julho, nós viemos em julho, pegamos metade do ano e eu estudava no colégio salesiano em Ponte Nova. E meu pai ficou feliz da vida porque tinha um salesiano em Campinas. Campinas era uma cidade naquela época de 90 mil habitantes, em 57. Né? Ela tinha 2, 3 faculdades só. A minha mulher eu conheci em Campinas porque ela veio de Presidente Epitácio para estudar em Campinas. Tinha 6 bancos, 6 agências bancárias. Campinas tinha 3 cinemas só. Cine Ouro Verde, Vogue e um outro que eu não lembro o nome. Já você ia, tinha filas enormes, né? Dependendo do filme. Tinha enorme fila. Você chegava lá e ficava 40 minutos na fila para entrar no cinema, né? Toda a referência. Você ouvia as rádios do Rio, Rádio Nacional, Rádio Marinque Veiga, Rádio não sei o quê, né? E você lia os jornais do Rio. Você torcia, eu sou Flamengo até hoje, por isso. Eu estava com o carro do meu pai, né, andando pela rua. A gente saía andando pela rua, paquerando, aquelas coisas, dar volta, ficava andando pelo centro da cidade, que nem bobo, né? Eu tinha 3 moças andando na rua, né? E aí nós ficamos seguindo, vai para cá, vai para lá, não sei o que e tal. Aí elas pararam no ponto de bonde, nós paramos o carro, corremos lá, né? E aí falaram, oi, tudo bem, não sei o que, era ela e mais 2 amigas. Aí nós queríamos saber onde elas moravam, elas não disseram, queriam dizer. Né? Aí chegou o bonde, elas subiram no bonde, nós pegamos o carro e seguimos o bonde, né? E aí o bonde para exatamente em frente para até elas descem aí, nós sabíamos onde elas moravam. Aí no dia seguinte eu apareci lá, né, de manhã, no domingo de manhã. E estava ela lá sentada na porta do pensionato, costurando. Aí começamos a conversar, aquela coisa, começando a namorar. E já fizemos 50 anos de casado. É uma coisa interessante, porque essa coisa do jornalismo. Eu sempre gostei muito de ler e sempre gostei muito de escrever. E eu era o melhor aluno de redação dele, sabe? Sempre escrevi direito, né? E aí comecei a fazer o jornal do colégio. Eu fazia as entrevistas, tirava as fotos, escrevia as colunas, inclusive horóscopo, aí levava para a gráfica e eu levava o jornal para distribuir. Fazia o maior sucesso, porque as pessoas ficavam esperando o jornal para saber, para ver a entrevista dele, das meninas e tal. E foi daí que veio realmente esse meu negócio. Eu ia fazer engenharia metalúrgica e eu fui fazer o vestibular na Casper Libero, para jornalismo. Passei, eu lembro que cheguei em Campinas e fui falar para o meu pai e minha mãe que eu tinha passado na faculdade, né? E eles esperavam que eu ia dizer que eu tinha passado na faculdade de engenharia, né? Eu falei que eu tinha passado na faculdade de jornalismo. Porra, foi uma vergonha. Aí, quando eu falei, meu pai chorou, porra, que eu tinha feito jornalismo. Eu fui trabalhar no Jornal do Brasil,
já no primeiro ano da faculdade. E primeiro eu fiz uma matéria, fiz várias matérias, né? Mas eu fiz uma matéria que era os 110 anos da cidade de São Paulo. Desculpe, 410, não 110, 410 anos. E o texto, eu trabalhei o texto, não sei o quê, e mandei para o Rio. Texto de Miguel João Jorge Filho, foto de Manuel Mota. Era para o caderno B do Jornal do Brasil, né? Era o grande caderno B e tal. E eu, no dia 10 de janeiro, esperando chegar o Jornal do Brasil, que chegava só de tarde, né? Aí chegou lá, 3 horas da tarde, chegou o jornal. Eu abro, fui direto, era a primeira página do B. E estava lá, texto, Miguel Jorge, foto de Manuel Mota. Puta merda, como assim Miguel Jorge? Aí eu recebo um telex do Nonato Maçã. Eu falei, meu caro Miguel, gostei muito dessa matéria, você vê que nós publicamos pela página do B, chamava B, né? Uma página do B. E eu tomei a liberdade de mudar seu nome para Miguel Jorge, porque Miguel João Jorge Filho não é nome de jornalista nem no Brasil e nem na China. E os bancos eram todos no centro, em novembro. Aí eu mudei para São Paulo com outros 2 amigos. Nós mudamos para um apartamento, uma kitnet, que era muito comum naquela época, né? 3, 4 jovens iam morar juntos. Eu morei na Martins Fontes. E eu passava todo dia, era o meu sonho um dia, sonho muito longínquo, de trabalhar no Estado, porque à noite eu ia lá na Martins Fontes, tinha as grandes janelas do Estadão que eles abriam, que era muito quente, né? As máquinas rodando, e eu via o jornal rodando, né? Nas rotativas. Várias pessoas paravam, mas eu ia toda noite praticamente para ver as máquinas rodando. E achava incrível que o gráfico, de repente, ia na esteira e tirava o jornal para verificar, né, o registro de tinta se estava certo e tal. Eu achava isso maravilhoso. Quando eu entrei na Casper Libero, a Casper Libero era do jornal da Gazeta, era a Gazeta e Gazeta Esportiva. E o diretor era o Carlos Giornelli, né? Que era um sujeito conhecido pela sua vaidade, né? Na Gazeta Esportiva, por exemplo, na época da Corrida de São Silvestre, ele tirava uma foto com cada atleta. Eu cheguei a contar 68 fotos do Giornelli publicadas, ele ao lado de cada corredor e tal. Era uma coisa incrível. E eu trabalhei na Gazeta, como redator, não sabia nada, né? Sabia escrever, porque eu era um bom aluno de um colegial, inclusive um bom aluno de português. Mas aí fazia aquelas pequenas noticinhas, de uma espécie de um resumo, né, do noticiário internacional e tal. E o Giornelli era muito esperto. Como ele conseguia convencer você e outros alunos a irem para a Gazeta? Ele falou assim, olha, vocês vão trabalhar de graça, vocês vão ser estagiários, mas vocês vão ganhar uma carteirinha de jornalista. Com isso vocês poderão entrar no cinema, no teatro e tal. E todo mundo achava o máximo aquilo. E eu fiquei lá até maio, quando eu vi na faculdade, no mural da faculdade, um aviso do Jornal do Brasil dizendo que estava aceitando contribuições. Não existia a palavra freelancer na época, né? Contribuições de reportagem, de história, não sei o que e tal. E eu e um amigo meu da faculdade, nós fomos à sucursal do Jornal do Brasil, e eu fui um dia, ele foi no outro dia, e nós dois fomos contratados. O Jornal do Brasil era um jornal tipicamente comercial. Ele, na primeira página, ele tinha um L de anúncios classificados, que começava do lado esquerdo e ia por baixo. E algumas notícias ali, mas era um jornal basicamente classificado. E eles mudaram tudo. Tiraram os anúncios da primeira página, aquela coluna de anúncios da primeira página, ficou um jornal muito bonito esteticamente, né? E mudou o tipo de redação. Implantou-se o lead, né? E era o lead invertido. Você começava com o lead, o que, como, quando, onde, porquê. Aí você punha o intertítulo e começava a história, então, a partir de uma cronologia. Se você lesse o lead e se interessasse, você leria tudo. Senão você ficava no lead e pronto. A sucursal de São Paulo, ela era uma sucursal bastante grande, tinha 10 pessoas na redação, fora uns 5 ou 6 contatos de publicidade, né? Que não chamava contato de publicidade, chamava comercial naquela época, porque era que faturava muito, né? Tinha muitos anunciantes em São Paulo, né?
E aí parece, o que a gente ouvia é de que não tinha sido muito séria a administração anterior, né? Então veio uma nova chamada sob nova direção, né? Veio um copydesk de alto nível do Rio, chamado Eurilo Duarte, mandado pela condessa Dom Chico de Abranches, né? Mulher viúva do conde, que era o dono do jornal, conde de Araque, né? Conde daquela coisa do Papa e tal, título dado pelo Papa. E aí ele mudou todo mundo na sucursal. Trocaram menos na área comercial, mas na redação trocou todo mundo. E a sucursal naquela época era na Barão de Itapetininga, era uma sucursal importante do Jornal Brasil, né? Aí nós ficamos lá até 65. E aí, em 1965, o Rui Mesquita, a família Mesquita, né, o Rui especificamente, resolve lançar um novo jornal. Já tinha a edição de esportes, tinha o Estadão e a edição de esportes que o pessoal trabalhava sábado e domingo. Inclusive, no último ano, em 65, eu trabalhava na edição de esportes para ganhar um pouco mais de dinheiro, né? Você trabalhava no sábado, eu trabalhava só sábado, eu trabalhava domingo. E o chefe da edição de esporte, o diretor de redação, o editor-chefe, era o Mino Carta. A edição de esporte era um jornal absolutamente moderno, já começava assim, grandes fotos, aquela coisa. Por exemplo, tinha jogos no interior, em São Paulo, em Ribeirão Preto, não sei onde. Tinha um aviãozinho que ia lá, levava o fotógrafo fazia 5 minutos de jogo, entrava no hotel, no banheiro do hotel ele montava o laboratório, revelava a foto, ampliava, entrava no avião e corria para São Paulo para dar a foto do jogo, ainda para bater a Gazeta Esportiva, era o concorrente da Gazeta Esportiva. E os meninos vendendo, eram vendidas nos restaurantes, por garotos e tal, né? Era bem aquela coisa do jornalismo americano mesmo, né? De venda, não tinha praticamente banca domingo à noite, né? E era um jornal muito bonito e muito bem feito, né? Já tinha cobertura de automobilismo, de ciclismo, de esportes, esse tipo de tênis, né? E foi eu diria que foi a origem do Jornal à Tarde. Em outubro de 65, eram 35 jornalistas fazendo o Jornal à Tarde, começando a montar o Jornal à Tarde, Major Quedinho. Nós ficávamos ao lado da redação do Estadão, num espaço muito apertado, né, com mesas menores do que as do Estadão. O Estadão tinha umas mesas enormes de ferro e tal. Trabalhamos ali, fizemos os números 0 do Jornal à Tarde, que eu tenho até hoje, número 0 do JT. No dia 4 de janeiro de 66, saiu o Jornal à Tarde. E era um pessoal muito jovem, né? O Rui tinha 40 anos, era o diretor de redação, chamava diretor responsável, né? O Mino tinha 32 anos, o Murilo tinha 27. Tirando esses dois, o Mino e o Rui, que eram os mais velhos, a idade média da redação era de 22 anos. Aliás, eu tinha 18 anos. O anúncio do Jornal à Tarde nos pôsteres, nos cartazes da cidade, né, era um relógio com 3 horas, marcando 3 horas da tarde. E era às 3 da tarde, ele saía às 3 horas da tarde. E nós fechávamos esse jornal às 11, 11h30 da manhã. Nós trabalhávamos a noite inteira. Era o único jornal vespertino do Brasil. A diagramação, que era o Murilo, a cabeça do Murilo toda. O próprio texto foi o Murilo que deu o corpo, aquele texto todo diferente, né? Durante a guerra do Vietnã, tem uma foto que todos os jornais deram, mas deram pequenininho, o Estado deu, a Folha deu, todo mundo deu. O Murilo abriu a página inteira do jornal, não tinha mais nada a não ser o logotipo e a foto daquela menina correndo nua do ataque de napalm, ela queimada. A capa inteira, foi uma coisa chocante aquilo. Todo mundo falou daquilo há muito tempo. Ninguém fazia isso, não no Brasil e nem no exterior. Era revolucionário. E aí o jornal foi um enorme sucesso. E um sucesso que teve também origem em outras causas a mais do que o jornal, o próprio jornal. Primeiro, nós percebemos que havia uma enorme dificuldade para vender jornal às 3 horas da tarde. Você punha nas bancas às 3 horas, a maioria das bancas fechava às 6, 6h30. E o trânsito em São Paulo naquela época era um inferno, porque tudo era no centro de São Paulo. Então as peruas do jornal, eram os Rural Willys, não conseguiam chegar. Era uma coisa de louco, né? Uma coisa de louco.
Aí o jornal foi 2 horas, 1 hora, meio-dia, 11 horas da manhã, 10 horas da noite já foi diminuindo cada vez mais, né? O fechamento do jornal e a chegada do jornal às bancas, né? E aí aconteceram coisas que não foram planejadas. Por exemplo, eu já nessa época, eu era um repórter especial de educação, uma espécie de um subeditor. Vou te apresentar aqui o professor João Carlos de Gênio, do Objetivo, e ele foi fazer uma proposta para mim, mas como é da área de redação, então vocês é que tem que decidir. E você que cuida de educação, eu trouxe para você. O que que é? Ele quer fazer um negócio que é o seguinte, ele era dono do Objetivo, eram 2 donos, ele era um dos donos. Ele monta um esquema de alguém vai fazer o vestibular, eles vão recolher a prova, recolhem a prova, eles entram, em seguida recolhem a prova, eles correm aqui para o jornal, não tinha moto naquela época, né? Correm para o jornal, tem uma equipe de professores no jornal, eles corrigem a prova e a gente dá no jornal, no mesmo dia. Antes de terminar o vestibular, o jornal saía com o gabarito, com a correção. E aceitamos, fizemos, demorou um pouco para organizar tudo, montar a equipe, levar a equipe para lá, não sei o quê. Bom, o jornal à tarde explodiu entre os estudantes, porque aí você fazia o jornal e as peruas do jornal levavam diretamente onde estão sendo feitos os exames, que era na USP, no Mackenzie, não sei o quê. E os estudantes saíam da prova, pegavam o jornal ali na hora, e virou o jornal dos estudantes. Se fez aumentar a tiragem do jornal e começou a criar esse espírito do Jornal à Tarde, que era um jornal de jovens. Se você quisesse ler as notícias que aconteciam no mundo, você tinha que ler a Folha ou o Estadão. O Jornal à Tarde era um jornal para você ler mais calmo, tranquilo, em casa, no fim do dia, né? Com reportagens grandes, né? E foi o grande sucesso do Jornal à Tarde, foi esse. Em 71, 72, eu fui ser chefe de reportagem do Jornal à Tarde. E era uma coisa incrível, porque eram 30 repórteres, imagina. Era um número respeitável de repórteres, né? Depois de 2 anos, eu fui ser editor na época chamava Nacional, que era política e economia. 12 anos de Jornal à Tarde, 77. Aí quando eu fui convidado para ser o editor-chefe do Estadão, o prédio era até o 6º andar, era o Estadão. Para cima era o Hotel Jaraguá. E tinha um bar do Hotel Jaraguá que era famosíssimo. Era o bar de todos os políticos, dos grandes jornalistas e tal. Todo mundo se reunia no bar do Hotel Jaraguá. O bar ficava no térreo. Tinha 2 entradas. Tinha a entrada do hotel e tinha a entrada do Estadão. A entrada do hotel era mais para baixo. A entrada do Estadão tinha um painel, um mural grande do Di Cavalcanti, né? O Estado estava fazendo uma nova sede lá na Marginal. E por quê? Porque ali onde era o jornal, na Major Quedinho, com Martins Fontes, só cabia 2 caminhões na saída dos jornais, né, para distribuir o jornal. E a cidade estava ficando uma coisa impossível de você trafegar com um caminhão cheio de jornal, né? Principalmente o Jornal à Tarde, que saía durante a manhã, de tarde e tal. Aí resolveu fazer próximo das saídas da cidade, que iam os jornais que iam para o interior. No primeiro dia meu na redação, eu coloquei lá um negócio no centro da redação, no centro geográfico, chamado mesão, que é para você ficar na mesma distância de todas as editorias e por onde você faria o fechamento do jornal. Ficávamos eu, o Luciano Ornelas, foi o único que saiu do Jornal à Tarde comigo para lá. Ficávamos o Ariovaldo Bonas, que era o coordenador das sucursais todas, e o Raul Drevenick, que era um revisor que eu tinha chamado para ler todas as chamadas da primeira página para não ter absolutamente nenhum erro em nenhuma das chamadas. Era uma redação grande, o Estadão tinha 250 profissionais na capital. Era um número muito expressivo. Tinha o maior número de correspondentes estrangeiros de todos os jornais e televisão, nem se fala, brasileiros. Você tinha correspondentes internacionais, na Argentina, no Chile, no México, 2, 3 nos Estados Unidos, em Portugal, na Espanha, na Itália, no Líbano, na Inglaterra,
É uma coisa impressionante o que o jornal fazia. Aqui no estado de São Paulo, todas as cidades de 50 mil habitantes ou mais tinham um correspondente. Não era um correspondente, era um stringer. Era o sujeito que fazia quando acontecia alguma coisa. Uma enchente em São Paulo não era mais 3 páginas. Para não ter uma coisa assim radical, de 3 passou para 1. E a não ser que fosse uma enchente que tivesse matado gente, não sei o quê, ia ser uma página, senão ia ser meia página. Porque a enchente de São Paulo não interessa para quem mora em Manaus. Sabe? Aquela história de que vale mais um cachorro mordendo um homem na esquina da redação do que 10 mortos na China, é isso. Sabe? Não interessa para Porto Alegre, não interessa nem para Presidente Prudente uma enchente em São Paulo. E nós começamos a fazer uma coisa, nós começamos a reduzir cada vez mais o tempo de fechamento do jornal. O jornal fechava muito tarde, fechava meia-noite, até começar a imprimir, porque era o sistema ainda era o sistema de chumbo, levava 2 horas, então começava a imprimir 1 hora da manhã. O jornal do domingo, ele terminava de imprimir a 1 hora da tarde do domingo. Você imagina como era. Começamos a antecipar cada vez mais o jornal, aí começou a rodar, em vez de ser às 2 da manhã, 1 da manhã, depois à meia-noite. No domingo nós começamos a adiantar cada vez mais. Em 79 eu fui para os Estados Unidos e viajar só para conhecer jornais e o processo que estava começando de computadorização das redações e dos jornais. E eu vi no New York Times que no dia de semana ia para as bancas à meia-noite, meia-noite e meia. No sábado, nas bancas de Manhattan, no centro ali, e às 9 horas da noite o New York Times estava lá, você comprava o New York Times. Falei, por que não fazer isso em São Paulo? Fizemos um levantamento que era fácil com o pessoal da circulação, tinha 100 bancas em São Paulo que ficavam 24 horas abertas, todo dia, inclusive sábado e domingo. Nós reduzimos para 9 horas da noite o fechamento no domingo. Aliás, não era o fechamento, não, 7h30 o fechamento. Às 9 horas nós começávamos a entregar o jornal nessas 100 bancas de São Paulo. Que foi um negócio impressionante, porque vendia muito. Ou vendia porque ele estava às 9 horas, porque todos os compradores queriam comprar o jornal por causa dos classificados, para poder procurar o apartamento, o carro, o automóvel e tal, para chegar na frente dos outros. Né? Mas de qualquer forma, tanto que isso foi em 79, 80, quando eu cheguei dos Estados Unidos, teve esse processo todo de mudança. Tanto que no fim dos anos 80, o jornal chegou a ter 500 mil exemplares de circulação aos domingos. 550 mil. Fizemos algumas mudanças que hoje parecem bobagem, né? Todos os jornais brasileiros tinham 8 colunas. Nós reduzimos de 8 para 6 colunas. Colunas mais largas e sem o fio no meio. Na época todo mundo falou, isso é um absurdo, não sei o que e tal. Em 6 meses todos os jornais estavam com 6 colunas. Os jornais eram grandes, tinham, sei lá, 40 e poucos centímetros de altura por 30 e poucos centímetros de largura. Nós reduzimos em 1,5 polegada a altura e 1 polegada a largura. Com isso, as bobinas do jornal podiam ser menores e a economia, na época, em 78, quando isso foi feito, foi de $1 milhão por ano. Pode parecer pouco hoje, mas $1 milhão por ano naquela época era muito dinheiro. Era mais fácil de ler você o jornal, que hoje, até hoje é desse tamanho. O tamanho que nós implantamos em 78 perdura até hoje. As 6 colunas são as mesmas 6 colunas de hoje. Nenhum jornal brasileiro tinha um manual de redação. Nenhum jornal brasileiro. Eu tinha muito contato de ler, dos jornais americanos. E eu achava uma coisa fantástica os manuais de redação dos jornais americanos. Eu tinha uma coleção de manuais. Eu tinha do New York Times, do Washington Post, do New York Post, do Boston Globe, do San Francisco Chronicle, do San Francisco Inquirer. Tinha um monte de manuais. Mas era uma coisa complicada fazer um manual de redação. Primeiro que você tinha que ter um profissional que conhecesse muito português, né? Semântica, etc., sintaxe. Todos os jornais importantes do mundo inteiro têm um manual de redação. No Brasil, nenhum jornal tem um manual de redação.
o Estadão precisa ter um manual de redação. Falei, então você vai ser o homem que vai ser o responsável pelo primeiro manual de redação da imprensa brasileira. Eu vou te colocar 2 revisores, vou trazer 2 revisores da revisão para ser os seus 2 assessores para fazer o trabalho bruto, e você que vai dar a feição baseada principalmente no manual do New York Times, que é o melhor de todos esses aqui. E aí eu trouxe o Neumann, Zé Neumann Pinto, que estava no Jornal do Brasil, no Rio, como editor de política, para ser o editor de política do Estadão. E o Eduardo, botamos ele lá num canto, com ele, com uma mesa e 2 mesas para 2 assessores, uma moça e um rapaz. E começou, levou 3 anos para fazer uma nova redação, mas ficou uma coisa espetacular. Já teve não sei quantas edições, né? Revistas atualizadas. A Agência Estado, durante muito tempo, ela foi uma coisa um pouco capenga. Era um negócio que aproveitava, sabe? Já que tem sucursal, tem um monte de gente, vai chegar pelo Telex, faz cópia no Telex e manda para o Jornal à Tarde. Quando eu fui para lá, eu chamei um outro mineiro, Samuel Disseu, que estava no Jornal à Tarde, para ser o diretor da Agência Estado. Aí nós resolvemos dar uma nova cara para a Agência Estado, que foi ele que deu. Nós começamos a preparar a agência para vender serviço para jornais. Porque o produto estava lá. Você já tinha pago por aquilo. Os custos de transmissão seriam pagos pelo cliente. Então você só tinha a ganhar. Tanto que a Agência Estado chegou a ter 150 clientes no Brasil. Não só jornais e rádios, como também empresas, bancos, financeiras, que queriam informações. Depois de estudar muito o que fazer, nós tivemos um projeto de o que chamamos de Caderno 2, que era um caderno para substituir a seção de artes, que era uma coisa muito velha, né? Chamava arte, você imagina, né? Todo jornal chamava Variedades, o Jornal do Brasil tinha o Caderno B, né? Que era famoso e tal. Nós tínhamos o Caderno 2, que era um caderno totalmente revolucionário. A linguagem era diferente, né? Inclusive, começa pelas pessoas, eram todos jovens. Você tinha, por exemplo, o Valcir Carrasco, trabalhando no Caderno 2, o Caio Fernando Abreu, trabalhando no Caderno 2, eles trabalhavam como redatores do Caderno 2. Era realmente uma coisa revolucionária. Houve uma revolução em termos de circulação com relação ao Caderno 2. Porque os jovens, os filhos dos leitores do Jornal à Tarde, que liam a Folha, por causa da Ilustrada, passaram a ler o Estadão por causa do Caderno 2. E eu escrevia nas matérias, porque eu lia todas as matérias, todo dia, né, nas cópias. Todo dia, todas as matérias, menos Turf e esporte. Né? O resto eu lia tudo. Eu lia todas as matérias de política, todas as matérias de economia, todas as matérias de arte, todas as matérias internacional, e lia todas as matérias da geral. Eu sempre tive uma relação muito próxima com a indústria, eu sempre fui muito curioso. Eu visitava as fábricas, queria saber como era feito o automóvel. Eu visitei várias fábricas. Por exemplo, quando o Escort foi fabricado no Brasil, os primeiros robôs para montar o carro, foi a Ford que trouxe de São Bernardo. Eu fui várias vezes à fábrica para ver esse processo. E a Volkswagen, conhecia bem a Volkswagen. Ia à Mercedes, tinha amigos na Mercedes, o presidente da Mercedes era amigo meu, e eu conhecia muito o Sauer. E o Sauer, amigo meu, a gente almoçava, ia ao Estado, fazia mesa redonda. Quando um belo dia me telefonou um diretor de relações públicas, naquela época chamava o diretor de comunicações corporativas, era relações públicas, né? O Paulo Dutra falou, Miguel, tudo bem, Paulo. Que quer falar, o Sauer quer almoçar com você e tal, você não quer almoçar aqui? Eu falei, vou almoçar. Ele falou, olha, você sabe que tem muita coisa acontecendo na indústria automobilística no mundo inteiro e tal. Então é um negócio importante que vai acontecer no Brasil. Eu falei, o que é? O Calhoun e o Donaldson encontraram-se nos Estados Unidos e eles querem se fazer uma fusão com a Volkswagen. E foi acertado que a Volkswagen e a Ford vão se fundir. Eu comecei a falar, puta, essa é a notícia do ano, né? Imagina, puta, de uma empresa desse tamanho. Seria a maior empresa da América Latina, maior do que a Pemex, que era a estatal mexicana de petróleo. E a diretoria vai ser dividida entre Volkswagen e Ford. E nós estamos procurando um
um profissional para a área de comunicação, corporativos, não sei o quê, e resolvemos escolher você. Eu falei, pô, você está louco, Zé? Como? Eu tenho 21 anos de Estado, como é que eu vou sair do Estado? Não, nós vamos escolher você porque nós precisamos, porque vai ser a maior empresa da América do Sul, não, da América Latina, e vai ter muito trabalho, até para as pessoas entenderem isso, então nós precisamos de um jornalista respeitado, conhecido, não sei o quê, e papapá. Eu falei, olha, eu vou falar para você um negócio, quando fui para o Estado, eu aceitei na hora, eu vou aceitar. Agora, você tem que me dar tempo, porque depois de 21 anos na empresa, eu vou ter que chegar lá, vou ter que conversar com o Júlio. Eu saí em uma semana, 10 dias. Foi uma surpresa para todo mundo, né? Tanto que eu fui entrevistado, quer dizer. Mas a minha saída do Estadão foi a primeira vez na história do jornalismo que um diretor de redação sai para ir para um negócio que era corporativo, que não tinha nada a ver com a imprensa, né? Tanto que as pessoas me perguntavam, amigos meus, e até em entrevistas, falavam assim, como é que você deixa como é que você vai para a iniciativa privada depois de tantos anos na imprensa? Espera aí, como assim? A imprensa não é iniciativa privada? Como se não fosse. Não, mas as pessoas consideravam isso. Acho que até hoje consideram isso. Né? Falei, claro que eu estou continuando na iniciativa privada, só que eu mudei, não estou mais em jornal.